Oi! E aí, como é que você tá? Eu tô tentando, né? Caminhando. Tá no Ceará agora, né? Nesse momento, Tô em casa, no sítio, resguardando, me, direitinho do corona. me cuidando um pouquinho, É, tentando, né, fugir um pouquinho da, da corrida desenfreada da capital. imagine. E É, tu, tá hein? Como é que tá? aqui, faz uns 2 meses isolado em casa, né? Naquele grupo de risco e a gente precisa ficar por aqui, né? É verdade. Mas, Thaís, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar conversando com você aqui. Você sabe do meu respeito, do meu carinho e da minha admiração por você. Eu acho que você é uma das pessoas que eu mais aprendo quando falo sobre esse tema de racismo. Então, para falar sobre esse tema aqui, eu não poderia falar com outra pessoa que não fosse você. Assim, você realmente desempenha esse papel, acho que é uma voz muito importante. E aí a gente queria começar falando a respeito dos grandes movimentos que estão ocorrendo no mundo a respeito disso, né? Você até falou sobre esse tema aí nas suas redes e tal. A gente sabe que houve um boom aí por causa do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, mas que essa não é uma luta nova, né? Eu quero saber como é que você está acompanhando isso, como é que você está enxergando, como é que você está vendo? Primeiro, eu tenho uma pergunta primeiro. O vento tá atrapalhando, não? O Não, barulho? tá não. Ah, massa. Porque eu botei os fones, eu tô do lado de fora, e aí eu fiquei na dúvida se o vento tava passando aquele chiado, né? Mas primeiro eu queria agradecer, né, por você estar no seu lugar de escuta, né? Um homem branco, heterossexual e ouvindo, né? Cedendo, na verdade, ocupando um lugar de escuta para ouvir a minha fala, né, uma mulher negra. Então, isso é uma atitude importante que deveria ser uma experiência que todas as pessoas não negras deveriam viver, né? Mas parece, Vanderlei, que o racismo ele chegou agora, né? Parece assim que todo mundo só veio descobrir o que o racismo existe no Brasil agora, da semana passada para cá. E aí a Thaís, gente precisa. peraí, antes de você continuar aí, eu Ah, preciso primeiro dizer para essas pessoas que estão entrando aqui quem é Thaís. É porque eu posso falar, como eu disse aqui, de uma grande amiga, a qual eu admiro, mas eu preciso dizer que Thaís é jornalista, ela é mestra em comunicação e culturas midiáticas, não é isso, Thaís? isso. E eu lembro que as primeiras conversas que a gente teve sobre esse tema foi você justamente falando sobre a sua tese de mestrado, que envolve isso. Então, primeiro, antes de você começar isso aí, de falar sobre isso, eu queria que você falasse sobre essa sua tese. O que é que você constatou aí nessa sua tese de mestrado? Que era uma coisa, inclusive, que eu levantei os questionamentos para você na época, né? Uhum. Pois é. Diga aí. Então, eu terminei o mestrado, né, em comunicação na UFB em 2018. E aí eu estudei o caso de Cláudia Silva Ferreira, foi uma mulher negra, assassinada e arrastada pela viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro em 2014, em março de 2014. Coincidência ou não, o mesmo batalhão que sumiu com Amarildo, o mesmo batalhão que também está envolvido com a morte de Marielle, e os quatro, né, responsáveis pelo assassinato de Cláudia continuam trabalhando normalmente até hoje, né, nas ruas, soltos, como se nada tivesse acontecido. E aí, o que eu estudei, né, naquela época, foram 2 anos de notícia, e eu fui tentar compreender como era que o jornalismo online ele abordava o caso de Cláudia. Né? Primeiro que hoje, né, quando a gente está falando que vidas negras importam, o jornalismo ele mostra especificamente que as vidas negras não importam. Na verdade, não são vidas, são números. Né? E aí, Cláudia, ela foi conhecida como a mulher arrastada. Ela foi arrastada por 350 metros por uma viatura,
né, policial no Rio de Janeiro, numa avenida bastante movimentada. Tem vídeos espalhados pela internet. Os caminhoneiros passavam buzinando, motoristas passavam, e parece que os policiais eles estavam assim, fixos, com o olhar fixo na frente e não conseguiam enxergar os lados, né? Parece que eles, nessa hora, não conseguiam escutar os barulhos, buzinas, não conseguiam escutar nada. E aí saíram arrastando Cláudia. Inclusive, a primeira versão deles foi dizer que eles atiraram nela, na favela, porque ela estava com uma arma na mão. E aí, o que era que ela tinha na mão, realmente? Dinheiro para comprar pão, para fazer o café da manhã da família, que era um domingo. E aí, depois, eles disseram que estava havendo uma troca de tiros lá na favela e que os tiros que atingiram Cláudia foram dos traficantes. E aí, depois que saiu o exame, constatou-se que a bala que tinha atingido a nuca de Cláudia era da polícia, de uma arma da polícia. Mas aí, eu lembro que a sua tese, ela se focava na maneira como a imprensa abordava aquela situação. Exatamente. E aí você falou para mim e disse assim, ó, aquela mulher não tinha número, foi a mulher arrastada. E eu falei, pô, Thaís, mas será que independente dela ser negra, o fato dela ser alguém desconhecida, ela não seria, se ela fosse branca, ela também não seria tratada como uma mulher que foi arrastada? Aí você me deu a resposta. Aí eu vou te dizer que não, porque a gente teve um caso parecido, né? Foi João Hélio, uma criança branca, que foi conhecida como o caso João Hélio, né, pela imprensa. E Cláudia ficou conhecida como a mulher arrastada, né, o caso da arrastada. Então, assim, a situação de morte, de assassinato, foi a mesma, porque se deu através de arrastando o corpo realmente pelas ruas, né, ambos. Então, assim, para além disso, né, quando a gente compara com outros casos de pessoas brancas, além de Cláudia ela não ter nome, ela também não tinha profissão, ela não tinha vida. Primeiro de tudo, que quando foi noticiado, no dia que Cláudia faleceu, no dia que ela foi assassinada, as pessoas da favela desceram o morro e foram protestar na rua. Sabe qual foi a primeira notícia? Que os manifestantes estavam atrapalhando o trânsito, porque estavam protestando por uma mulher que havia sido morta na favela. O resumo disso tudo é que ela era tratada, na verdade, assim, a mídia, ela legitima o racismo institucional, porque não se falava em racismo, falava-se em violência policial, só que aí a gente sabe que existe um perfil que a polícia aborda, a polícia não vai abordar você, por exemplo, na rua. É mais fácil se tiver você e um homem negro, a polícia vai no homem negro. Pode fazer o teste, faça essa experiência. A polícia vai no homem negro. Eu já fui abordado, tá? Não, provavelmente você já foi abordado, mas eu duvido que entre um homem negro e você vai ser. Você não vai ser, principalmente agora, que os homens negros estão usando máscara, e aí pronto, né? Aí eles estão tendo que fazer uma escolha, né? Ou se usa a máscara para se proteger da Covid, ou então vai ter que tirar para se proteger do racismo institucional. Então, Thaís, vamos continuar com a fala que eu te interrompi. Sim. Mal educadamente eu te interrompi. Thaís, você estava falando que isso não é uma coisa nova. Aliás, é secular, né? Exatamente. É como se agora, né, com todos esses casos de racismo sendo trazidos, né, sendo mostrados, é como se o racismo ele só viesse aparecer agora. Só que assim, a gente cai de novo na mesma situação, porque quando acontece um crime nos Estados Unidos, a população brasileira ela fica comovida, causa uma comoção nacional, todo mundo se mobiliza, todo mundo quer falar sobre, né? E aí, quando morre um preto aqui no Brasil, que isso acontece a cada 23 minutos, não causa a mesma comoção. Né? O caso eu não tô fazendo papel de advogado do diabo aqui, tá? Claro. A ideia não é essa. Mas assim, eu tava pensando justamente sobre isso que a gente conversou anterior a isso aqui. E eu pensando, será que o fato daquela imagem que é horrorosa, aquela imagem do policial com o joelho em cima do pescoço do cara, e você assistindo fica sufocado. E aí eu estou falando midiaticamente, a gente está aqui pensando midiaticamente, você também é jornalista e sabe como o valor tem uma imagem, o valor que tem uma imagem. Então, assim, será que o fato de ter tido aquele vídeo, daquela ação ter sido registrada, e ela ter sido exibida, será que isso não levou a isso? Será que qualquer outro caso, se fosse no Brasil, por exemplo, se tivesse desse tipo de registro, não teria também a mesma repercussão?
Eu acabei de falar para você do caso de Cláudia, que o vídeo viralizou, ela foi arrastada, Vanderlei. Verdade, E não verdade. teve a mesma comoção. Você vê, infelizmente, assim, eu não gosto de estar dando visibilidade a esse tipo de violência, mas se você for observar, você vê o corpo dela, sabe, balançando, sendo arrastado no chão. Você vê. É uma imagem impressionante, é chocante. E ali você só está vendo um homem branco, não é só porque eu não estou minimizando e nem estou aqui comparando violências, porque eu acho que é também muito importante que a gente leve em consideração a interseccionalidade, né? Que a gente não ficar hierarquizando quem é que sofre mais. Porém, a gente, se for por imagem, né, pensando assim, jornalisticamente falando, eu acho que uma criança, o apelo é bem maior do que Com um adulto. certeza. Com Então, certeza. assim, Ó, teve você, João você Pedro, acabou de me assustar. Eu fiquei assustado agora. teve João Pedro, teve Ágata, teve Miguel. Você quer uma cena mais chocante do que uma criança lá no chão? Sim. Aquela imagem que É teve pesado, é pesado. uma caricatura que fizeram, né? A mão branca, né? Ajeitando as unhas e de fundo tá lá a criança jogada no chão. E o do alto de um prédio. Porque, assim, jornalisticamente falando, isso para nós tem muito mais valor, uma imagem de uma mulher sendo arrastada, assim, falando realmente friamente, sem levar em consideração nada. Essa Não. imagem da mulher arrastada, ela causa, e mais, mostrando a viatura da polícia. Porque policial com Verdade. policial também tinha, no caso de Ó, Cláudio. você me convenceu 100%. Como sempre. Como sempre. Tá E aí. assim, Mas por que que isso acontece? Por que que isso se dá aqui no país? porque a gente não considera que existe racismo no Brasil. Porque existe um mito da democracia racial de que as pessoas diferentes aqui na nossa sociedade, elas se davam bem. Existia uma certa harmonia entre brancos e negros no Brasil. É tanto, não é a minha fala, são falas dos estudiosos de teorias racistas que começaram a elaborar isso para tentar burlar o racismo. Então, eles diziam assim, a relação é tão harmoniosa que as mulheres negras se relacionam com homens brancos. Só que esse relacionamento, como dizia Abdias Nascimento, é estupro. Eram os homens negros que traziam as mulheres, os homens brancos, os senhores de engenho, que traziam as mulheres negras para dentro das casas, dizendo que era para dar melhores condições para elas, mas era para elas ajudarem a sinhazinha para depois, à noite, eles estuprarem. Fazerem o que quiserem com elas, né? E aí as sinhazinhas que tinham muita ciúmes, né, das mulheres negras, elas pegavam, mandavam arrancar os dentes, mandavam puxar os seios, arrancar o bico dos seios. Tudo por ciúmes, por raiva. E as mulheres negras, porque trabalhavam o dia todo na lavoura, tinham o corpo mais bem torneado. Então elas achavam que aquelas mulheres eram anômalas, né? Não eram dali, eram pessoas, não eram gente, na verdade, né? Tanto que vem a questão da mulata, né? Que vem do termo mula, que é Ah, você vai falar disso daqui a pouco, com É, certeza. porque se Thaís, eu deixar, acho que tá tendo um problema aí no teu fone, ele tá mexendo, tá tendo uns estalos aí. é porque tá batendo no brinco. Peraí, ainda que eu vou Ah, resolver agora. Pronto. é isso então, é isso então. É isso. É... E Pode aí, continuar. Vanderlei, quando estoura casos assim dos Estados Unidos, aí os brancos daqui, e eu preciso dizer que são os brancos daqui, porque a gente sabe que existem pessoas negras que não se identificam como negras, né? E que também assim, são racistas, a gente sabe muito bem disso, mas a gente não tem lugar de fala porque as pessoas não escutam a gente. Então a gente só escuta a população branca, então são os brancos que se aproveitam desse momento para dizer assim, a preocupação da população que se utiliza desses casos é mostrar que são antirracistas. É aproveitar o momento para cuidar da imagem, dizer assim, eu sou antirracista, eu estou aqui lutando pela causa. Mas no dia a dia usa vocabulários racistas, no dia a dia passa por uma mulher negra e já deseja o corpo dela, não olha nem para o rosto, já deseja o corpo, não quer saber quem é, né, que consome pornografia que vem de estupro de mulheres negras. Então, a gente tem o costume de não enxergar o nosso racismo. E aí a gente acaba olhando para os Estados Unidos e dizer, porque nos Estados Unidos o racismo ele é explícito, não é naturalizado como aqui. Lá os brancos têm os lugares dos brancos e os negros têm os lugares dos negros lá.
Foi um apartheid muito óbvio, né? Muito escancarado. E aqui não. É verdade que os Estados Unidos são o país mais racista do mundo? Sinceramente, não. Porque é exatamente isso que eu estou te mostrando. Quando a gente vai comparar a reação das pessoas, no caso de Floyd, lá nos Estados Unidos, teve hashtag, teve tela preta. Vanderlei teve tela preta. Essa tela preta com certeza chegou na timeline, no feed da assassina lá de Miguel. Com certeza. E tu acha que fez alguma coisa? Comoveu ela de alguma forma? Claro que não. E aí aqui no Brasil morre uma criança dessa, eu não vi hashtag. Eu não, na verdade, eu não vi tela preta, eu não vi aquela comoção, eu não vi todo mundo querendo consumir mais, sabe? Não existe isso, é como se aqui, e sabe qual é a justificativa da galera? Porque assim, a galera do Brasil falava assim, lá nos Estados Unidos é racismo, tá todo mundo nas manifestações, é isso mesmo, vidas negras importam. Quando chega aqui, sabe qual é a justificativa para dona da casa grande ter assassinado a criança? Não, ela foi negligente. Ela foi irresponsável. Ela não teve empatia pela mãe. Não foi racismo, não. Porque era uma Então, Thaís, criança preta que ela apertou lá para a criança subir no elevador. então, Thaís, eu queria que você fizesse essa relação do fato que ocorreu de Miguel, que é absurdo. Quem vê aquelas imagens daquela mulher apertando o botão do elevador para a criança subir e se perder lá em cima, é louco, é revoltante. Mas assim, eu queria que você fizesse uma relação sobre o que ocorreu com o racismo. Tipo, qual foi a atitude dela que você fala, pô, isso é racismo. Uhum. Vamos lá. Primeiro que circulou uma notícia e eu não apurei, né, para saber se é verdadeira, né? Mas assim, o que eu vi a primeira coisa, a empregada da casa, a mãe de Miguel, estava sendo paga como uma funcionária da prefeitura, trabalhando lá na casa do patrão. Mas não trabalhava na prefeitura, trabalhava na casa. Então já começou errado daí. Onde é que está o racismo nessa situação? Te digo agora. Ela é empregada doméstica, tem casa, tem filhos e a maior pregação que mais se prega no Brasil é que fique em casa. Distanciamento social. O que a patroa deveria ter feito, na verdade? Fica em casa. Vou te pagar em casa. Porque é uma iniciativa que está sendo posta, que está sendo colocada, né, pelo Sindicato das Empregadas Domésticas, mas que, infelizmente, o racismo no Brasil não permite que isso aconteça. Porque as empregadas, elas devem ser imunes, né? Principalmente a primeira pessoa que morreu de Covid no Brasil foi uma empregada doméstica negra de Covid-19. Então, Que deve ter pego dos seus patrões que viajaram para a Europa, né? Pois é. E que não quiseram abrir mão, né? Mas que possivelmente pregam o distanciamento social. E aí, essa senhorazinha branca, ela poderia ter dado essa possibilidade, essa opção para Renata, a mãe de Miguel, ficar em casa. E aí, como ela não pôde ficar em casa, ela teve que sair de casa para trabalhar, não tinha com quem deixar a criança, levou para o trabalho. E aí, quando você se coloca numa situação em que existem famílias negras que precisam daquele dinheiro e que sem aquele dinheiro não conseguem viver, elas não têm opção de ficar em casa, elas não têm opção de estar lavando as mãos o tempo todo, porque a água nem chega. Né? Não tem, são 37 milhões de brasileiros que não têm acesso à água no Brasil. E esses 37 milhões de brasileiros estão nas periferias. E qual é a cor das pessoas que estão nas periferias? Então, também a gente está vivendo uma pandemia que essas práticas que são impostas também não são democráticas, porque não chegam nessa população. E aí, Vanderlei, o caso de racismo ele está justamente nessa estrutura. Quando a empregada ela não tem o mesmo direito que a mulher branca tem, então ela precisa sair de casa para ir trabalhar e ela precisa sair para passear com os cachorros e deixar sua criança sob os cuidados de quem se comprometeu a ficar com elas. Porque eu acredito que houve pelo menos esse acordo, né? Vai descer com os cachorros e a criança fica. E aí ela não teve paciência de lidar com a criança negra, porque eu duvido muito que ela deixaria que os filhos brancos dela saíssem daquela forma.
Então, a gente consegue perceber o racismo quando você não se enxerga no lugar do outro. Quando você não enxerga seus filhos em Miguel. Quando você não enxerga a luta de uma mulher negra na sua luta. Porque é uma mulher como você. Mas, naquele instante, a cor, ela separa. Existe um abismo ali. O ato de racismo não está em ter apertado o botão ou não está em ter aberto o elevador para a criança passar. O ato de racismo está desde o começo, quando ela precisa que a empregada, mesmo em tempos de pandemia, saia de casa e vá para lá. O racismo começa ali. Para passear com cachorro. É muito louco isso, velho. É Muito louco. revoltante, é revoltante. Thaís, eu dou graças a Deus por ter tido na minha vida conhecido pessoas como você e outras pessoas anteriormente que me fizeram entender os aspectos históricos. Até então eu não tinha, por exemplo, na infância eu lembro de ouvir pessoas da família mesmo falar, rapaz, Deus me perdoe, mas quando a gente assiste televisão, você vê que quem mais comete crimes são os negros. Essa pessoa não entende os aspectos históricos, né? Não sabe a escravidão que o país viveu e que isso levou as pessoas a irem para os guetos para poder sobreviver essas condições sociais. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para a nossa audiência. Como é que a gente chegou a essa situação no país em que a gente tem pessoas oprimidas e que a gente tem uma situação de racismo tão gritante? Na verdade, a gente precisa primeiro entender que o racismo no Brasil existe, sim, porque o navio que chegou era um navio cheio de gente preta. Senão, o racismo ele já vai começando daí, porque foram gente preta que foram trazidas para cá, sequestradas para cá. Não seria, existiria pelo menos um racismo reverso, como tem muita gente que gosta de falar em racismo reverso, se esse navio fosse cheio de gente branca, se fosse um navio branqueiro, aí tudo bem. Mas não é isso. Então, assim, começa com esse sequestro dos povos que foram trazidos de diversos lugares da África para cá. E aí, quando chega aqui, são forçados a trabalhar de todas as formas, né? Como eu te falei anteriormente, não existia uma relação harmônica, né? Nunca existiu essa relação harmônica. Essa democracia racial era realmente um mito, né? E que para os senhores, né, de engenho, as pessoas brancas, era muito mais conveniente dizer que existiam relações harmônicas. Mas aí, quando essa população negra ela começa a trabalhar, primeiro que quando essas pessoas chegaram aqui, os cientistas racistas, eles começaram a tentar decifrar que tipo de gente era aquela, que não, na verdade não eram consideradas gente, né? Eles tentaram entender o que eram essas pessoas. E aí começou-se a se falar em mulas, começou-se a se falar em seres degenerados, né? Existia um médico chamado Raimundo Nina Rodrigues, que ele tentava entender como se dava essa reprodução das pessoas pretas, e aí ele diziam que as pessoas pretas eram seres degenerados, porque não eram pessoas que pensavam, não eram seres humanos racionais, né? Porque eram movidos ao sexo, né? Eram movidos pelo pênis ou pela vagina. E aí, quando essas pessoas continuam por aqui no Brasil trabalhando, chega uma hora que começam a resistirem. Chega uma hora que cansa. E aí eles começam a resistirem. E qual é a forma de resistência dessas pessoas negras? Alcoolismo. Começava a se embriagar, que era para dar trabalho aos capitães do mato, aos senhores. Suicídio também é visto como uma forma de resistência, porque não vou trabalhar até morrer, eu prefiro morrer sozinho do que morrer aqui, vivendo numa situação como essa. As fugas eram resistências. Os quilombos são os maiores símbolos da resistência negra no Brasil. E aí chega a princesa Isabel, que forçadamente é obrigada a assinar a Lei Áurea, porque já não tinha como mais. O quilombo dos Palmares, zumbis, tipo assim, tudo já existia, estava explodindo, sabe? Existiam abolicionistas na época, existiam escravas lá na Paraíba, né? Existia uma escrava chamada Gertrudes Maria, que ela aprendeu a ler sozinha.
e ela foi atrás ela comprou a carta de alforria dela, e ela foi a responsável por vários movimentos para fazer com que a população negra fosse liberta. Então já existiam pessoas como essas lutando pela abolição do Brasil. Não foi a princesa que resolveu, não, acordou plena e disse, vou assinar a carta hoje, vou dar liberdade para esse povo que precisa ser livre. E aí, como nos é ensinado, né, nos livros de história, porque nos livros de história, na nossa época, era assim, a gente sempre exaltava a princesa Isabel, nem imaginava que tinha um monte de gente preta forçando fuga, formando quilombo, cantando, tocando tambor, nem imaginava que existia tudo isso. E aí, quando ela decide escrever lá a cartinha e assinar, todo mundo livre, todos os presos estão livres, o que é que acontece? Várias pessoas brancas são trazidas para o país para trabalhar até na lavoura, que era para que os homens pretos morressem de fome, não tivessem como trabalhar, né? Porque o que eles faziam era aquele trabalho braçal. Então, como não existia aquele trabalho braçal mais, porque os brancos ocuparam até esse tipo de trabalho, para evitar que houvesse a reprodução dessas pessoas negras, aí os homens negros ficam em casa não, nas ruas, sem ter com que trabalhar, abandonados, porque o país naquela época, quando decidiu fazer com que abolisse essa escravidão, eles não pensaram em como ia ficar essa população, onde eles iam se alojar, qual era o tipo de emprego que ia dar, que tipo de assistência, saúde, educação, nada. E aí quem é que vem para salvar, né, para amenizar essa situação? Mulheres negras. Mulheres Isso a negras gente fazendo... está falando, isso a gente tá falando, Thaís, do final do século XIX, início do século XX. Isso. Aí vem mulheres negras para cá, as mulheres negras vão para a rua vender cocada, vender marisco, várias marisqueiras, e aí começam a sustentar as suas famílias a partir desse trabalho. Então, é nesse momento que essa escravidão ela é abolida, que as mulheres negras elas começam a tomar as ruas com o seu trabalho. E os homens negros a ficar em casa, né? É um lugar meio que invertido. E depois, mais na frente, a gente pode falar sobre feminismo negro e trazer, inclusive, essa questão. E aí, essas populações, elas começam a formar as favelas, né, que estão postas hoje. Porque começam a se aglomerar, a formar um barraquinho aqui, um barraquinho ali, porque o Estado não deu condições, né? Na verdade, naquela época o país não deu condições, e aí foram se aglomerando, que hoje constituem-se as favelas. Então, essa situação de racismo, a gente não vivencia hoje. O que a gente vivencia hoje de favela, de gente preta morrendo, é resquício ainda de tudo isso. Porque desde o começo, o país não se responsabiliza pelas pessoas de cor. São as pessoas de cor, não é qualquer pessoa. Não são simplesmente as pessoas pobres, porque existe muito isso, né? Ah, não, é porque tem que cuidar dos pobres. Gente, qual é a cor dos pobres? Qual é a cor da maioria dos pobres? Quem é que sustenta a base? Quem é que está, Vanderlei, na base do sistema tributário brasileiro? Mulheres negras, empreendedoras, autônomas, que são as que recebem menos e as que pagam mais impostos. Eu acho que a gente acaba entrando aí num outro tema, que eu já debati, inclusive, brigando com algumas pessoas que falam, pô, não há necessidade de ter cotas para negros. Eita. Porque se tiver cotas nas escolas públicas, já vai atingir os negros, já que eles são os mais pobres, eles estão lá. Então, Thaís, qual a importância de ter cotas para poder tentar equilibrar um pouco isso aí? Eu vou ser muito sincera, né? Com relação a isso, porque assim, cotas, para mim, hoje, debater cota racial eu vou chamar de recalque branco, vamos falar assim. Porque cotas raciais já é uma medida que está implantada. Não tem mais isso, não tem mais o que discutir com relação à cota, se cota é válida ou não. Primeiro porque, assim, a população negra que ingressa na universidade não é a mesma população pobre que ingressa na universidade. Por que a gente não deixa só a cota para a escola pública? Porque a população negra também não ingressa na escola pública. Não são as mesmas pessoas que estão ali ingressando. Porque essa população, Vanderlei, que é marginalizada, é essa população que está na rua. Dificilmente você vê uma pessoa branca
pedindo esmola, sabe? Dificilmente. Então, assim, a pessoa branca pobre, ela chega lá mais facilmente que uma pessoa negra pobre. A gente precisa compreender que a maioria da nossa população é preta. E não é essa mesma população que tem os mesmos acessos que as pessoas brancas têm. É uma questão de raça. A gente sai da discussão social e passa para discutir raça. É a população que mais morre. É a população que é mais agredida. As mulheres negras são as maiores vítimas de violência. E outra coisa, é um sistema emergencial que, infelizmente, não foi tirado ainda porque não existe um sistema que dê conta de incluir os negros nessa situação de educação, por exemplo. Hoje, semana passada, se eu não me engano, houve assim várias descobertas de fraudes no sistema de cotas lá na UFPB, no curso de Direito, se eu não me engano. E aí tem o pessoal do NEAB, do Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro-Brasileiras e Indígenas da UFPB, que está trabalhando nisso, nessa questão. E assim, o sistema é tão emergencial que ele tem essa abertura para falhas. Né? Pessoas brancas estão lá se declarando pardas ou pretas e acabam estudando e não tem o mesmo acesso. A pessoa preta não teve aquele acesso que aquela pessoa branca tem. Então, assim, o privilégio ele já começa desde antes, desde quando eu te falei. O privilégio é uma situação de privilégio. Não tem como a gente ficar hierarquizando as opressões. A gente precisa, e é para isso, inclusive, que o feminismo negro ele vem. Ele chega para dizer assim, parou, a gente vai se juntar e vamos ampliar essa discussão. Não existe quem sofre mais, se é a pessoa pobre, branca, que está sofrendo mais, ou se é a pessoa negra, pobre, que está sofrendo, se é a mulher, sabe? Se a gente consegue fazer essa junção, e inclusive esse é o maior problema da esquerda, porque a esquerda brasileira, ela começa a se dividir em grupos, né, em segmentos, tem as pessoas LGBTQI+, tem as mulheres, tem a juventude, e aí essas pessoas elas se dividem, cada um vai lutar a sua luta separadamente, e aí de vez em quando tem uma conquista aqui, uma conquista acolá. Imagina se essa galera se junta, resolve lutar todo mundo junto, vamos aqui primeiro lutar por acesso ao mercado de trabalho. Aí se junta todo mundo e luta por uma causa só, acesso ao mercado de trabalho. Então esse acesso ao mercado de trabalho vai incluir pobre, vai incluir preta, vai incluir trans, vai incluir todo mundo. E aí depois, pronto, vamos agora por acesso à educação. Se todo mundo se junta e usa o feminismo negro que pensa novos projetos de democracia, a nossa sociedade possivelmente não teria eleito o Bolsonaro, por exemplo. Né? Não teria trazido ele. Numa coisa que eu vou perguntar aqui. A situação hoje do Brasil com relação a essa luta contra o racismo, que é uma luta que a gente sabe que existe e que é necessária diante da situação, tá pior? A situação tá pior no país? Tá. Eu não sei nem lhe dizer como é que tá a situação do nosso Brasil, sinceramente. Porque a partir do momento que a gente elege um homem como ele para governar o país inteiro, é porque esse cara, ele representa a população, né? No mínimo, alguma fala dele representou o que o brasileiro ou a brasileira sentem e apertou lá o 17. Então, assim, primeiro que o racismo ele já começa aí, um cara que é declaradamente racista, se coloca para presidir o país e a pessoa vai lá e vota. Então, o nosso país, obviamente, é racista. Para colocar um cara como aquele, é racista. E ele, primeiro que a maioria da população que morreu da Covid-19 é a população preta. Então, ele já abriu mão de tudo, né? Não está nem aí para as mortes, para ele é uma gripezinha, não passa disso. Tanto que ele estava desfilando na inauguração lá do hospital. Levou uma queda, achei foi pouco, mas infelizmente eu vou ficar calada para depois não dizerem que eu estou incitando a violência, né, com o Bolsonaro.
Mas, Vanderlei, a situação está pior porque as pessoas estão morrendo mais. O auxílio não chega nessa população negra, né? Esse auxílio que o governo federal disponibilizou não chega nessa população. As empregadas domésticas precisam estar saindo de casa para ir trabalhar. Não houve nenhuma política emergencial especificamente para a população negra, porque se tivesse acontecido isso, né, e pensando nesse contexto que a gente está vivendo, se tivesse ocorrido isso, essa população preta não estaria morrendo tanto, né, e não precisaria a mãe de Miguel ter saído de casa para ir trabalhar e acabar perdendo o seu filho. Não precisaria, por exemplo, João Pedro estar em casa sozinho com os colegas, possivelmente a família teve que sair para trabalhar. E aí o policial chega, arromba, dando 70 tiros para cima, dentro da casa, tiro com o menino de costas. Então, assim, a situação do país está muito pior porque a gente tem uma polícia também que é declaradamente racista, né? E o próprio presidente, ele aguça isso, né? A política dele é uma política de morte. A gente tem que levar em consideração que Bolsonaro ele é um genocida e ele é um genocida da população negra, principalmente. Thaís, eu tenho mais duas perguntinhas aqui para você, né? Que a gente sabe que o Instagram está limitando. A primeira pergunta, e que aí eu sei que você vai dar show nessa resposta, do quanto a nossa língua portuguesa ela é racista. E aí eu conto situações aqui, por exemplo, Thaís, vezes em que eu tive que corrigir pessoas que se referiam a alguma mulher que é negra como morena. Já teve situação. Isso eu aprendi no começo dos anos 2000, quando eu tive uma professora lá na universidade, negra e militante, e ela me ensinou, ó, mulher, pessoa negra tem que ser chamada de negro, não é feio chamar de negro. E eu aprendi isso com ela. E aí já teve situação de eu chegar e corrigir alguém e falar assim, alguém falou, ó, fulana que é morena. Eu falei, não, ela é negra. E a pessoa chega e faz, não diga isso. Por que eu não vou dizer isso? Aí eu queria que você falasse pra gente do quanto a língua portuguesa é racista e por que é racista. Na verdade, a língua portuguesa ela é racista porque o racismo no nosso país ele é naturalizado. Então é natural que a gente chame alguém de morena. Por quê? Porque a gente entendeu, nós somos ensinados que tudo que é negro é ruim. Então, assim, a gente chama de morena porque a gente tem medo de ofender se a gente chamar negra. Então a gente vai dizer assim, eita mulher, comigo mesmo, né? Várias vezes já chegaram, menino, tu é uma morena muito bonita. Ou então assim, não, jornalista, aquela morena. Vai ter que dizer, olha, não tenha medo de me chamar de negra. Porque negra, a gente tem que assumir essa identidade negra. Né? Isso é uma luta gigantesca do movimento negro, é a gente assumir essa identidade. Por quê? Porque a gente foi ensinado que tudo que é negro é ruim. Então é o morena, por isso que eu digo, a primeira coisa que eu digo, não sou morena, sou uma mulher negra. Aí a pessoa diz, mas como é que eu vou saber se a pessoa gosta de ser chamada assim? Não, a pessoa não tem que gostar de ser chamada assim, ela tem que entender que esse termo ele não é pejorativo. Pejorativo é você usar morena porque você tá com medo de chamar a pessoa de negra. E aí eu lembro aqui... Pode falar, pode dizer. Não, eu ia falar outros exemplos da nossa linguagem, né? Isso, mas eu vou citar... Sim, é importante você dizer isso. Daqui a pouco eu falo. Vai lá, fala aí dos exemplos. Não, aí esse é o termo moreno, eu acho que é o universal, né? O que a gente mais utiliza. Mas a gente também utiliza quando alguém fala uma piada, assim, uma piada com cunho grotesco, né? Aí a pessoa fala, ixi, Maria, que humor negro. Né? O humor negro também tem essa coisa racista, porque é um humor grotesco, um humor ácido. Então, por que a gente não substitui por outras palavras? Né? Tem gente branca que quer tanto aprender, que quer contribuir com o movimento. Então, substitui, né? Por humor ácido, humor grotesco. Aí tem também... criado mudo. O criado mudo, né? Que era aquele criado negro que estava ali na época da escravidão paradinho, só esperando a senhora chamar. Então, vou botar aqui as coisas no criado mudo. Tu tava lá, aquele preto escravo. Não se usa criado mudo. Usa como, né, meu Deus? Quer que custa trocar? Thaís, eu lembrei de um caso aqui. O seguinte, tem um vídeo no meu canal que foi de 2010, na época que o meu canal ainda se chamava TV Seridó, que foi a primeira TV web do Rio Grande do Norte. E esse vídeo bateu ontem 1 milhão de visualizações. É um vídeo em que eu conto a história
de um cara lá da cidade de Parelhas que foi encontrado morto. Esse cara era negro, alcoólatra e vários problemas. E eu conto a vida dele. E nessa vida eu conto assim, um cara preto, pobre e bêbado. Eu falo isso. E várias pessoas lá vêm me corrigir e falam, porra, por que você falou que o cara é preto? E tipo, eu É, falo sem ser de forma pejorativa. Eu falo porque é a situação que as pessoas vivem no país. Mas é muito louco isso, Thaís. É muito louco. tem, Como tem. a gente ainda precisa mudar isso? Aí é que entra na minha pergunta, a outra pergunta. Thaís, como a gente vai mudar isso nesse país, Thaís? A gente já está mudando. Porque se a gente está discutindo sobre isso, é porque a gente está mudando, a gente está incomodando, né? O movimento negro, mulheres negras estão cada vez mais conseguindo fazer uma rachadura nesse racismo estrutural. Então, o primeiro passo para a gente mudar isso é buscando o conhecimento. As perguntas assim que mais me fazem assim lá no Instagram é exatamente isso. Por que Babu disse que podia chamar de preto e você está dizendo que pode chamar de negro? Ou por que a gente não pode chamar de moreno? Né? Eu acho assim que o maior problema da nossa sociedade é porque a gente não consegue se identificar. A gente não sabe o que a gente é. Porque a gente acaba perdendo um pouco da nossa experiência com a ancestralidade. A gente não olha para o nosso passado, a gente não olha para quem veio antes da gente, a gente não olha para a história verdadeira do nosso país. Então, isso faz com que a gente tenha problemas na hora de se identificar. Até 2013, eu me achava uma mulher branca, né? Eu tinha os cabelos Sério, Thaís, lisos. eu não te imagino fazendo isso, Thaís. Pois é, e aí eu só consegui me enxergar dessa forma depois que eu conheci mulheres negras que me inspiraram demais. Assim, eu vi aquelas mulheres se achando maravilhosas com aquele cabelo, sabe? Assim, começavam a discutir racismo, e na minha cabeça, racismo era mimimi, né? Então, assim, a partir do momento que a gente tem vozes negras se colocando na nossa sociedade, a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada. Onde é que estavam essas pessoas antes? Por que a gente não sabia disso antes? Por que a gente não se enxergava assim antes? Porque a nossa história ela foi sendo escondida da gente, né? Invisibilizada, enterrada. Então, a gente, Vanderlei, para a gente conseguir burlar tudo isso, para você conseguir ser uma pessoa mais antirracista, eu conseguir ser uma pessoa mais antirracista, a gente precisa, primeiro de tudo, buscar conhecimento. E aí é uma busca sua. Não é você estar pedindo para uma pessoa negra lhe ensinar o tempo todo, porque a gente também cansa. A gente cansa de ter gente branca o tempo todo. Ah, me fala o que é isso. Ah, me diz o que é isso. Ah, não sei o que. Procura referências negras. Porque Vou tem. deixar de te perguntar, então. Não! Pode perguntar. Só que é isso também, sabe? Porque assim, teve inclusive um sistema de TV da Paraíba que me chamou para participar de uma entrevista na quinta-feira, se eu não me engano. Foi na quinta, foi na quinta. E aí falou assim, olha, os nossos funcionários negros vão estar debatendo, né, o racismo no nosso programa. E aí eu gostaria que você participasse. Aí eu falei assim, e tem quantos jornalistas negros? Tem quantos funcionários negros aí? Ela, vou perguntar aqui para o meu chefe. Foi perguntar para o chefe, voltou com a resposta de que eram 115 funcionários, que não sabiam quantos negros existia na empresa, mas que existia negro em todos os espaços, e que ela ia me explicar por que não sabiam a quantidade de negros que tinham, mas que era mais ou menos 30%. Eu falei, certo, me explique. Aí ela falou assim, é porque essa questão de identificação é muito individual, de autodeclaração é muito individual. Eu expliquei para ela, eu disse, olha, você está vindo me chamar para debater racismo e você está, nesse momento, amenizando um racismo estrutural. Porque se você me diz que o problema de não ter muitos negros na sua empresa é porque eles não sabem se declarar, você está invisibilizando uma situação de que nós somos a maioria da população e a minoria na comunicação, como sempre foi. Então não dá para você simplesmente passar a mão no racismo estrutural, querer justificar para mim
que tem pouco negro porque os negros que têm um problema de identificação. Não existe isso. Não tem preto porque existe um racismo estrutural. E aí me morgou, também não fui, né? Porque eu Mas acho não. que já começa errando daí. Mas, assim, quando eu falo essa questão de você querer saber... Desculpa, foi aqui. É porque se você visse a engenharia que eu botei aqui para esse negócio segurar... Mas, assim, para fechar, quando eu falo que não dá certo as pessoas não negras ficarem o tempo todo pedindo, porque as pessoas não negras, elas não sabem respeitar o nosso momento. Assim, elas não sabem respeitar a nossa dor, não sabem respeitar a nossa história, e aí querem de nós o conhecimento naquele momento. A gente precisa, Vanderlei, pessoas negras estar se provando o tempo todo para outras pessoas. A gente tem que justificar a nossa opinião. Ah, por que você está dizendo isso? A gente tem que explicar. A gente tem que explicar porque a gente consegue uma ascensão social, porque a gente não está ali porque simplesmente o nosso conhecimento nos fez chegar ali. Eu, infelizmente, não tenho como estar andando com o meu diploma pendurado no meu pescoço, porque se eu tivesse como, eu já tinha me livrado de tanta situação terrível. Então, deixa eu te fazer a última pergunta, tá? Como é que é ser uma mulher nordestina, cearense e paraibana de coração, assim como eu, negra, viver essa situação no Brasil? Para a gente encerrar, me dá essa resposta aí, por favor. Eu vou lhe dizer que o maior desafio é permanecer vivo, né? O maior desafio é permanecer vivo. Eu acho que quando eu consegui estudar mais, né? Conseguir alcançar espaços maiores, profissionalmente falando, eu vou lhe dizer que não é fácil ser pessoa negra no Brasil, e ser mulher negra é muito mais difícil. Porque, primeiro, você acompanhou muitas situações, você sabe as coisas que eu vivi, né, em determinados momentos enquanto mulher negra no jornalismo. E eu vou lhe dizer que, comumente, ainda é muito comum eu ser vista como um pedaço de carne que precisa alimentar o desejo sexual de homens que são políticos, né? De homens que têm um poder aquisitivo maior, vamos dizer assim. E assim, por várias vezes eu já cheguei, né, em determinados espaços políticos, né, como jornalista, e fui questionada com quem eu tinha transado para estar ali, né? Qual era o meu caso para estar ali. E os olhares, né, para mim, assim, homens, mulheres, né, querendo disputar um espaço que não tinha necessidade de ser disputado. Então, fora isso, na vida pessoal também ser mulher negra é difícil, porque os homens negros os homens brancos ou negros que a gente vai se relacionar têm uma dificuldade, né? Homens brancos, pelo menos os que eu me relacionei, assim, tinham essa dificuldade de, para você ter noção, me assumir enquanto namorada, né? Porque nós não éramos... Pois faça essa cara não. Tem essa dificuldade de assumir, assim. Sempre teve essa, eu não tô pronto para namorar. E aí, uma semana depois, apareci com uma namorada branca. Sempre era uma namorada branca. E aí, homens negros também têm essa dificuldade, sabe? De se relacionar com mulheres negras. Por quê? Porque eles foram ensinados que a ascensão social deles só vai vir se eles estiverem com a branca do lado. Então, para eles também é difícil. Ser homem negro também não é fácil, porque existe toda uma pressão que é imposta neles, que eles têm que ter uma virilidade, eles têm que ser fortes, valentes, têm que ter um sexo maravilhoso, né? Tem aquele mito todo de que homem negro é insaciável. Isso é terrível, isso é cruel. E aí, assim, hoje é completamente diferente, sabe? Eu tô no meu primeiro relacionamento com um homem negro, e, assim, é uma vivência completamente diferente, sabe? A gente consegue... coisas que eu queria discutir, né? Coisas que eu sofri, assim, e a outra pessoa não compreendia porque não tinha a mesma vivência. E aí, hoje a gente consegue discutir abertamente. São situações que ele passa, inclusive, assim, a gente foi pro Carrefour, e aí a gente tava lá juntos no Carrefour, e aí eles deixou pra lá... Então eu li aqui um negócio, deixa os boys pra lá.
Coletivo Maracastelo, maravilhoso, um coletivo de muita resistência, de cultura popular, de resistência negra, lá em João Pessoa. Hoje estão, inclusive, completando 6 anos. Eu vou precisar fazer essa propaganda, Vanderlei. Às 5 horas da tarde. Ainda mais de uma pessoa. Às 5 horas da tarde, a gente vai lançar uma websérie. Que aí é uma websérie, inclusive, que você precisa ver, né? Traz um pouco disso que a gente está conversando, com humor ácido. E aí traz algumas alternativas, mostra como a gente está vivendo, né, essa época de pandemia, porque são batuqueiros e batuqueiras que costumados a estar na rua o tempo todo tocando e hoje estão cada um no seu isolamento. Então isso também é uma situação difícil, mostrando como a gente está lidando com tudo isso. Mas para fechar, como eu estava falando, a gente estava no Carrefour e aí ele se afastou um pouco de mim e aí o segurança começou, né, a rondar a gente. E aí eu já tava com aquela coisa, e aí eu vi mulheres, tinha 3 mulheres do lado, assim, com um olhar... não era um olhar de desconfiança, mas era um olhar de medo e de desprezo. Ele é bem mais escuro que eu. E teve outra situação que ele foi perguntar o nome do meu prédio ao segurança do prédio do lado, e aí o segurança botou a mão na cintura como se fosse sacar a arma. E aí ele teve que dizer, olha, moço, eu não vou assaltar, não. Eu só vim pedir uma informação. Que louco. É paraibano? É lá de uma pessoa, Ele é pernambucano. Mas não é de uma pessoa. Não, é a distância, criatura. Isso aí é uma outra história, tá? Que a gente conversa depois. Mas é isso, Tá, Vanderlei. deixa eu te agradecer aqui. Eu preciso repetir aqui, você sabe do meu carinho que eu tenho por você, e sabe que eu sempre disse isso, eu sou o seu fã número 1. Tipo, você coloca o seu conteúdo e eu sou aquele cara que vai lá ver porque eu acho massa, velho. Eu te admiro demais e eu desejo muita sorte aí. Eu desejo, nesse seu relacionamento aí, você não disse o nome do namorado. Arthur! Com o Arthur! Ó, bênçãos demais para vocês, viu? Fica com Deus. Um beijo grande e sucesso. Vanderlei, muito obrigada, de verdade, por você ter assim, ocupado um lugar de escuta, né, que é muito importante, principalmente nesse momento, e pelo incentivo de sempre, porque você é a pessoa que sempre incentiva, que está ali o tempo todo dizendo e tudo mais. Eu vou registrar aqui o que eu disse para você. Eu vou ver Thaís Vital no programa Encontro de Fátima Bernardes, porque ela é a maior referência na minha opinião. Mas é isso, Vanderlei. Muito obrigada. Espero que você traga mais diálogos aí. E vamos todo mundo assistir aí a série do Coletivo Maracastelo às 5 horas da tarde. Thaís, tudo certo. Beijão pra você, viu? Um cheiro, a gente se tchau. vê quando passar essa pandemia. Com certeza. Aí tchau. eu chamo Luana e você chama Arthur e a gente vai com o Pedro junto. E Pedro, viu? Beijão, Thaís. Um cheiro. Tchau.